Graça e paz a todos que estão aí, né, nas suas casas aí, esperando aí a live para sua edificação na presença de Deus. Então Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês aí que estavam aguardando essa live na presença de Deus. Continuamos aí a fazer a live para que vocês que estão em casa possam estar acompanhando na presença do Senhor, né? E graças a Deus por isso. E as pregações, todas as lives que é gravado também no canal do YouTube, tem alcançado muitas pessoas que a gente nem conhece, pessoas fora do estado de São Paulo, pessoas fora do Brasil têm ali acompanhado, né? E graças a Deus tem sido bênção, né? Graças a Deus por isso. Vamos estar fazendo uma oração para Deus abençoar poderosamente a todos que estão em casa aí, né? Na presença do Senhor. E já quero falar para os irmãos, você que está em casa e quer fazer o teu pedido de oração, nosso irmão presbítero Marcelo estará passando aí o número do WhatsApp para que você possa fazer o teu pedido de oração e logo no final fazemos a oração da fé. Por que a oração da fé? Porque a Bíblia fala, a oração da fé é que salvará o doente. Se houver cometido pecado, eles serão perdoados. Então, glória a Deus por isso, né? Glória a Jesus. Vamos estar chamando nossa irmã Liliane para estar fazendo essa oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz de Jesus, amém? Amém. Vamos orar? Deus é bom nas nossas vidas, um coração grato, porque Deus é fiel nas nossas vidas, amém? Louvado e agradecido seja o seu nome, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem me sustentado para a tua graça. É com o coração cheio de agradecimento e grato ao Senhor que nós estamos diante da tua presença, a louvar e bendizer o Deus que é todo-poderoso e pode todas as coisas de acordo com a sua vontade, a sua soberana vontade. Mas humildemente venhamos na tua presença, Senhor Deus, e perdão os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, pedindo, meu Pai, que o Senhor aplane, meu Pai, os teus caminhos na nossa frente, meu Pai, que o Senhor direcione as nossas vidas de acordo com a tua vontade, e que venhamos ser, meu Pai, sal da terra e luz do mundo, meu Pai, que venhamos, meu Pai, verdadeiramente dar bons testemunhos, meu Pai, na tua presença. Pai celeste, Pai fiel às nossas vidas, Pai, que tu possa abrir as portas do céu do teu povo, que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, através da vida, meu Pai, de cada um que está assistindo essa live, que o teu nome, Senhor Deus, possa ser grande, glorificado, engrandecido, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa, meu Pai, abrir as portas de emprego, que o Senhor possa libertar, Senhor Jesus, que o Senhor possa encontrar, meu Pai, os nossos familiares, aqueles, meu Pai, que não conhecem o Senhor ainda, meu Pai, que o Senhor possa mudar a vida deles, meu Pai, tudo para louvor do teu santo nome, meu Pai, nós te pedimos e já te agradecemos, porque cremos que o Senhor irá fazer alguma coisa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir, irmãos, em Josué. Vamos falar um pouco sobre Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Vamos falar sobre um homem chamado Caleb. Já foi pregado aqui, mas cada vez que a gente olha é uma pregação diferente, mas dentro do contexto da palavra. Josué, capítulo 14. Versículos 6, 7 e 8. Josué capítulo 14, versículos 6, 7 e 8. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, Eliseu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor,
me enviou-me Cades Barnea a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Glória a Deus. Vamos repetir o versículo 7. A idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me Cades Barnea a espiar a terra, e nem poder sentar-se. Essa palavra já foi pregada, tem uma live também falando sobre a perseverança de Caleb. Ele tinha 40 anos quando Deus falou para com ele, né? Josué e Caleb, vocês vão entrar numa terra, vocês são 12 pessoas, 12 de cada tribo, vai entrar numa terra para poder esquiar. Essa terra é boa, se é ótima, se dá para plantar, se o plantio é excelente. Então vocês vão esquiar tudo. Eles espiaram, né, por um tempo, voltaram, falaram ali, né, com todos: olha, lá é excelente, é ótimo, os frutos realmente que dá lá é algo maravilhoso. Mas os outros 10 começaram a inflamar a todos os outros também, dizendo: olha, o local é ótimo, né, excelente, o plantio, né, excepcional, porém é uma terra de gigantes. Essa terra de gigantes aí, nós somos que nem gafanhotos, né, perante essas pessoas. E nós vemos que a palavra nos fala, né, que Josué e Caleb falaram: olha, se Deus falou para nós irmos lá para conquistar essa terra, nós vamos conquistar, porque Deus vai dar estratégia para nós e vamos conquistar essa terra, porque é uma promessa de Deus. E vemos que os 10 que inflamaram não quiseram ir, e vemos também que a palavra fala que esses 10 também morreram, porque Deus não se agradou da covardia dos 10. Mas vemos aqui que depois de passado todo o tempo, né, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea. E nós vemos também, né, logo após os próximos versículos, que ele já estava com 85 anos. Puxa vida, passou 45 anos depois. Mas ele fala aqui: ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual é a minha força? Então tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Foi algo ali, irmãos, né, um exemplo muito grande na parte de Caleb, porque ele, todo esse tempo, né, ele colocou no coração dele perseverar em seguir a Deus. Por todas as situações que ele passava, ele perseverava em seguir a Deus, e isso era bênção. Glória a Deus, na presença do Senhor. Mas vimos uma coisa interessante: Caleb era um homem proativo, porque tem uma diferença entre proativo e reativo, né? Uma pessoa responsável por suas decisões é uma pessoa proativa. Ele ou ela, né, escolhe o direito de tomar as decisões por causa de princípios, não em momentos, não a teologia, não em sentimentos, não a opinião dos outros, né? Ele toma as decisões por princípios, princípios da palavra, princípios do poder de Deus, princípios da vontade de Deus. Por isso que o homem e a mulher devem viver pela fé, e vivendo pela fé tem princípios. Já ora crendo, tem uma promessa de Deus, tem a dificuldade, mas Caleb não estava nem aí com as dificuldades, Josué também não estava nem aí com as dificuldades. Eles queriam muito mais ainda andar na promessa de Deus. Deus falou que aquela terra é nossa por herança, e nós vamos conquistar ela, porque Deus está na nossa frente. Então é algo maravilhoso. Glória a Deus. Tomar decisões por princípios. Então, sempre, a pessoa de princípio sempre vai encarar e receber, né, seus objetivos, porque os seus objetivos é maior que suas adversidades.
O nosso ideal, o meu ideal é maior do que qualquer luta que nós enfrentamos. Por isso que Paulo diz isso em suas cartas paulinas também, né? Sobre a esperança, sobre a perseverança, sobre combater realmente o bom combate. Então isso é algo maravilhoso que Paulo deixou ali escrito pelo Espírito Santo, para que nós também possamos ser proativos. Glória a Deus. Então vemos, irmãos, que Caleb era um homem proativo, não reativo. O reativo só vive o que? Reagindo. Ele ou ela não toma iniciativa, não toma atitudes, e muitas vezes reage a um proativo. O proativo, glória a Deus, vemos uma coisa interessante. O proativo, né? Ele não fala aí, é isso aqui, é isso ali. Não, ele tem realmente um pensamento muito melhor para isso, porque vemos Caleb, né? No capítulo 14, versículo 7, fala realmente sobre isso. Glória a Deus. Eu falei o que eu sentia no meu coração, mas o princípio dele através da fé. Era o princípio dele na presença de Deus. É diferente quando tomamos princípios ali, né? Conforme a vontade do Senhor. Isso é bênção. A Bíblia diz sobre os limpos de coração. Mas o que quer dizer os limpos de coração? Uma pessoa transparente, que reage pela verdade, que faz as coisas pela verdade, principalmente a verdade dentro da palavra de Deus. Isso é bênção, né? Então a pessoa transparente, que fala, que age segundo a vontade de Deus, vontade, sentimento, pensamento pela vontade do Senhor. Glória a Deus. E vimos em Mateus capítulo 5, versículo 37, que diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. E tudo que passar realmente disso é procedência maligna. Glória a Deus, como diz a palavra. Há muitos exemplos aqui que nós vamos falar sobre o reativo e o proativo. Há uma diferença realmente muito grande. Ou seja, uma pessoa que tem fé é uma pessoa que tem dúvidas. Uma pessoa que fala realmente a verdade, outra pessoa realmente não. Uma pessoa que gosta de ouvir para ensinar, e a pessoa que se acha muito mais ainda e melhor do que aquele que ensina. E não é dessa maneira. Então o reativo, isso não foi culpa minha. E o proativo, sou responsável por isso. Nós precisamos reparar nossos erros, principalmente na presença de Deus. A segunda parte, o reativo, isso é muito difícil, eu não vou fazer. Às vezes dentro da igreja acontece muitas vezes isso. Olha, vamos fazer algo realmente para Jesus, vamos trabalhar para Jesus. Eu acho difícil, arrume outra pessoa, põe outra pessoa, eu acho que não estou apto para fazer isso, ou não estou pronto para fazer isso. Mas o proativo, isso é muito difícil, mas será um grande aprendizado. Porque o difícil a gente pega, não, olha, eu não sei fazer, mas eu vou, né, fazer lá, eu vou tentar, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir isso. Nós vamos apanhar, podemos fazer algumas coisas realmente erradas aí, mas errando muitas vezes a gente vai aprendendo. Então há uma diferença entre o reativo e o proativo. Glória a Deus. E Caleb, nós vemos aqui, né? Eu falei o que eu sentia no meu coração, a transparência e a verdade que ele tinha na presença de Deus. Assim também precisamos aprender a ser proativo na presença do Senhor. Glória a Deus. O reativo começa a falar da seguinte maneira: que azar, essas coisas só acontecem comigo. O proativo, eu vou encontrar uma maneira de evitar que essas coisas se repitam. Eu não posso ficar na berlina, não posso ficar em cima do muro. Por isso que precisa tomar atitudes conforme a vontade de Deus. Precisa tomar atitudes conforme a fé na presença do Senhor. Então isso é diferente. Glória a Deus. Torna-se realmente diferente na presença de Deus. O reativo, desculpe, eu não tive tempo de entregar realmente o que prometi. E o proativo, aí está o que eu prometi. Tive tempo realmente de entregar, né, no prazo combinado. Por quê? Porque tem responsabilidades. O verdadeiro cristão tem responsabilidades.
dentro da igreja e fora dela, no seu trabalho, na sua família. Então pensa sempre, eu tenho responsabilidades. Para quem tem família, principalmente, nós temos, algo para estar fazendo, e eu preciso tomar, logicamente, muito cuidado em muitas coisas. Para quê? Glória a Deus, porque nós temos responsabilidades. Os filhos têm a responsabilidade, os pais têm a responsabilidade ali de cuidar dos filhos, de ensinar realmente ali os filhos. Os filhos têm a responsabilidade de andar conforme realmente a palavra, e principalmente, na parte dos pais, porque muitas vezes os filhos, quando a gente vê desde pequeno, começa a ser ensinado do que o pai faz, do que a mãe faz. Então precisamos ensinar coisas boas para ser proativo na presença de Deus. Reativo. Começa a falar, não sou tão ruim assim, mas também tem uma coisa, muitos piores do que eu ainda. Proativo não é dessa forma. Eu sou bom, faço as coisas lá e tudo, sou um bom profissional, mas eu posso melhorar ainda mais. Assim também é dentro da igreja. Eu não guardo realmente essa palavra dentro da minha cabeça, eu não guardo essa palavra dentro do meu coração e tudo, mas espera aí, a gente pode melhorar, a gente pode buscar realmente em Deus, a gente pode pedir ali a Deus, para Deus abençoar poderosamente, para que essa palavra seja guardada dentro do nosso coração, para não pecar contra Deus. Olha o que está fazendo, orando o quê? Orando a palavra, para guardar essa palavra dentro do nosso coração. O Espírito Santo vai te ensinar em todas as coisas, mas o que eu preciso é entender que eu posso melhorar muito mais ainda na presença de Deus. Dentro da igreja, fora dela também. Você está trabalhando, você é um bom profissional ali, quem falou que você é ruim? Eu sou limitado para fazer só aquilo. Não é não. E quando você vai pedindo ali a Deus, Deus vai te dando sabedoria e entendimentos. Vai te cercando com responsabilidades. E quando chega no momento, como nós vemos aí da pandemia, e eu posso falar para vocês por experiência própria, que chega realmente o diretor e fala, olha, eu posso mandar embora algumas pessoas, mas não posso mandar aqueles crentes embora não, porque eles são excelentes profissionais, são excelentes proativos. Por quê? Porque não fica limitado só naquilo, tem um pensamento que sempre está melhorando na presença de Deus, dentro da igreja, fora dela também. Por isso é algo ali que nós vamos aprendendo com Caleb. Você vê, 40 anos foi quando Deus fez a promessa, foi lá espiar a terra em Cades Barneia, voltou, falou com eles ali, do que precisava. 10 começaram a inflamar, dizendo ali que não tem condições de ir lá, mas Caleb não, nós vamos lá, nós vamos conquistar. Mas a terra é de gigantes, nós somos que nem gafanhotos ali, eles podem até pisar realmente em nós, mas a promessa foi dada por Deus, nós vamos conseguir, porque Deus vai dar estratégias. Proativo. Foi nessa parte que aconteceu com Caleb e Josué. Morreu ali depois, Moisés. Josué então ficou ali triste. Como é que vou fazer agora? Deus falava com Moisés, para Moisés falar conosco, e agora? Capítulo 1 de Josué, nós vemos que Deus falou diretamente com Josué. Se tu fizeres tudo conforme essa palavra, sentares conforme essa palavra, se guardares essa palavra, praticares essa palavra, será próximo em tudo. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. O que Josué precisava? Esforçar e ter bom ânimo e ser proativo. Por que o proativo? Glória a Deus. Porque o ideal dele era maior que qualquer luta que ele enfrentava. Por quê? Porque ele estava na direção de Deus. É diferente. Glória a Deus. Vamos ver outras aqui. O reativo, ele fala, sempre fizemos assim, não há outra maneira realmente de fazer, Mas o proativo não, vamos procurar uma forma mais eficiente para
fazer. Procura sempre uma maneira, porque Deus dá sabedoria. Glória a Deus. Deus vai dando sabedoria. Alguns pastores também da época falavam: televisão dentro da igreja, isso é coisa do demônio. Uma tela dessa daí na igreja, isso é coisa do demônio. Mas os pastores viram lá: não, vamos colocar lá, vamos fazer um teste na igreja, para ver se todo o pessoal possa acompanhar, porque nem todas as vezes naquela época traziam uma arma para estar louvando. Às vezes até não trazia realmente a Bíblia. Algumas igrejas que eu tenho ido, né, a pessoa vem direto do trabalho e não traz a Bíblia, acompanha também. Isso é bênção. E começaram a falar: olha, isso é bom. Melhora também a performance dos cristãos dentro da igreja, porque vão acompanhando também. E é gostoso, irmãos, quando a irmã ou o irmão está cantando, o grupo de louvor está cantando, e toda a igreja acompanha pelo telão, as letras pelo telão. Então, é aquilo que eu sempre repito: não basta ser cristão, tem que participar. Glória a Deus. E a pessoa vai louvando, o hino realmente é uma bênção, todos estão louvando, você vai sentir realmente aí o poder de Deus, uma imensa graça realmente em tua vida. Por quê? Porque todos estão louvando de coração para Deus, para que todos possam ser proativos na presença do Senhor. Reativo, faço o meu trabalho, isso basta. Às vezes até na igreja, eu vou lá na igreja, bato meu cartão, sento lá, ouço o povo, canto os hinos, depois dou minha volta e vou embora. Mas espera aí, não é assim. Deus tem um chamado para nós: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas como Deus não quer que não se perca, mas todos se salvem, então chegou o momento, né? Glória a Deus, de arregaçarmos ali as mangas para poder trabalhar para Jesus. Então, não é aquele negócio: eu ir na igreja e só eu ir na igreja basta. Não, Deus não chamou você para ficar buscando o banco da igreja, a cadeira da igreja. Deus chamou para todos nós trabalharmos, para todos nós aprendermos a palavra, para todos nós também entendermos os propósitos de Deus em nossa vida. Há um plano de salvação em cada um de nós, na presença de Deus. Mas se a pessoa não querer, é outra coisa. Se a pessoa não querer, o problema é dele ou dela. Há dois caminhos que precisamos escolher: ou a vida ou a morte, ou a Deus ou o diabo. Então, o reativo: faço o meu trabalho e isso basta. Proativo: meu trabalho faz parte de um projeto maior. Então, nós estamos atentos a tudo que nos cerca na presença de Deus. Estamos orando. O proativo dentro da palavra fala: ore mais. Estou estudando a minha palavra, estude mais. Olha, estou levando a minha vida em santificação, santifique-se mais. Olha, estou vigiando aí na presença de Deus, tomando cuidado, ficando atento. Tome cuidado mais ainda. Fique atento em tudo, em todas as coisas, em tudo que te cerca. Para quê? Para que você seja um proativo na presença de Deus. Um reativo: essa pessoa acha que sabe tudo e ainda por cima é arrogante. O proativo pensa de outra maneira: essa pessoa sabe muitas coisas. Então cada um de nós vamos aproveitar para aprender mais e mais. A pessoa foi pregar ali, foi ruim, foi péssimo. Mas espera aí, às vezes falou uma frase dentro da palavra que chamou a atenção, e é uma bênção. Glória a Deus. Pastor, eu só gosto daquela pregação de eloquência, aquele que grita, aquele que pula, aquele que fala alto. Mas não é assim. Jesus não falava assim alto com o pessoal. Ele era manso e humilde, e as pessoas ficavam maravilhadas. Glória a Deus. Então, cada um tem seu jeito
de ser usado por Deus. Nós não vamos imitar os pregadores. Não vou imitar aqui o seu Malafaia, não vou imitar, Marco Aliciano, não vamos imitar aí outros pastores, de modo nenhum. Cada um tem seu estilo na presença de Deus, mas sempre aprendendo. Glória a Deus. Se eu não tiver humildade para sentar e aprender, como eu vou ensinar? Se para me ensinar eu não tenho humildade para estar aprendendo, também vai ficar difícil. Glória a Deus. Uma das coisas que a Bíblia também relata, nós devemos achar as pessoas mais superiores do que a nós mesmos. Interessante isso. Mas por que fala isso? Para que a gente não sinta-se como um pagão. Infelizmente, se continuar dessa forma, vira espanador. Então nós precisamos ser humildes para aprender em todas as coisas e na presença de Deus. Por quê? Porque a palavra é uma só. Alguns traduzem de outra maneira, mas o sentido tem que ser o mesmo. O conteúdo deve ser o mesmo. Glória a Deus. Você vê, nessa palavra estamos falando do reativo e proativo. Fala também sobre perseverança. Fala também do homem que está pronto já. Olha quantas pregações dá só nessa parte desse capítulo. Olha a esperança que Caleb teve para esperar. Ele estava com 40 anos, esperou mais 45 para ele receber a promessa que Deus tinha falado para com ele. E olha que interessante, quando ele recebeu a promessa não foi só para ele, foi para ele, para a esposa, para os filhos e para os netos. A bênção de Deus para a vida dele e da família foi completa. Por quê? Porque ele teve paciência em aguardar a Deus. Por isso, em nossa vida, você ora, você busca, você pede, mas tenha paciência. Deus vai fazer a obra conforme a vontade dele, não a nossa, no tempo dele, não no nosso tempo. E hoje nós precisamos ser proativos, ou seja, você esteja pronto já na presença de Deus. Glória a Deus. Que você esteja ali, com força de vontade para estar buscando a Deus, tomando iniciativa. Porque meu chefe sempre falava, eu gosto de pessoas com iniciativa. Toda vez a gente pega ali os boletos, manda para o correio, e o correio então, glória a Deus, e o correio então vai mandar para os clientes para poder pagar os boletos. Só que agora tem um negócio chamado e-mail. Sem eu falar com o chefe, eu comecei a pegar os e-mails de todos os clientes e mandava tudo por e-mail primeiro e depois mandava os documentos via correio. Então a pessoa já tinha como se programar. E melhor ainda, a inadimplência realmente da empresa abaixou praticamente zero. A diretoria veio conversar realmente conosco e falou, olha, aqui está zero. Mas como está zero? O Ideraldo começou a pegar esses boletos aí, não falou nada comigo, está mandando tudo por e-mail, e a inadimplência baixou realmente a zero. Por quê? Porque as pessoas falavam assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar agora, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu não recebi o boleto. Aí eu falo, não recebo o boleto, aí pronto, eles mandam outro boleto daqui 2, 3 dias para ele pagar. Agora não tem desculpa, porque vai direto por e-mail. Não tem como falar que eu não mandei, porque está lá, data, dia, horário, tudo certinho, pelo qual foi mandado. Isso quer dizer o quê? Iniciativas. A iniciativa não precisa de alguém mandar você, você já toma iniciativa para poder trabalhar. Assim também dentro da igreja, da mesma forma. Vou falar com o pastor se eu posso falar de Jesus para minha vizinha. Não precisa, você pode ir lá, é o seu trabalho, é o nosso trabalho, na presença de Deus. Glória a Deus. E assim Deus vai nos abençoando poderosamente para ser proativos na presença do Senhor.
Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos chamar o presbítero Marcelo para estar fazendo a oração da fé, da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, nos orar ao Senhor, apresentar os pedidos de orações, nos orar pela irmã Alberice, pelo irmão Manuel. Daniel falou que já está curado em nome de Jesus, escreveu aí. Vamos continuar orando pelos pais dele, em nome de Jesus. Vamos orar pelo tio do irmão José, né? Que está melhorando, né? Dia após dia, né? Está acordado e falando já. Acordou, em nome de Jesus. Deus está trabalhando. A Andréia ou Vinícius? Felipe e Gustavo. Vamos orar em nome de Jesus. Alex também. Amém. Diácono Alex também. Vamos orar. Vamos também apresentar a Ana Flávia. É Maria Flávia, né, irmã André? Maria Flávia, que é da enfermidade na perna, né? Em nome de Jesus. Que Deus possa visitar ela lá onde ela está. Acho que é Pernambuco que ela mora, né? Aquele lado de lá, né? Deus possa visitá-la em nome de Jesus. O tio do irmão Evandro, seu José, também está enfermo, né? Continua enfermo. Pedir para Deus visitar também em nome de Jesus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. Vamos orar. Mais alguém tem algum pedido? Glória a Deus. Samuel, a criança. Samuel, Samuel, o nome da criança? já está em casa. A Júlia está em casa. Está em casa também, glória a Deus. Mas vamos orar também em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso, Deus de glória, Deus de honra, Deus de amor, Deus de paz, Deus tremendo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos neste momento, nós pedimos, nós apresentamos as nossas causas na Tua presença, meu Deus. Aleluia, Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, do que nós temos imaginado, Pai. Visita neste momento, meu Pai, também a minha sobrinha Ianca, que está com depressão, meu Pai. Em nome de Jesus, que toda depressão venha cair por terra, Pai. Nós declaramos, Pai, que ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que todo espírito, Pai, em nome de Jesus, maligno venha cair por terra. Nós apresentamos também a vida do tio do irmão José, visita ele ali naquele leito, Pai. Que o Senhor possa honrá-lo, que ele venha ser tocado pelo Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, que ele venha sair dali, Pai, em tempo recorde, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor pode, se for a tua vontade, meu Deus. Nós também pedimos, Pai, pela família que a irmã falou aqui agora, que eu já não lembro mais o nome, Pai. Visita ali, Pai, o Felipe, o Gustavo, em nome de Jesus, que o Senhor possa transformar, honrar a cada dia. Coloca as tuas mãos poderosas. Visita também, Pai, o diácono Alex neste momento. Aleluia, que ele possa também receber, Pai. Aleluia, a unção ali onde é que ele esteja, Pai. Em nome de Jesus, que ele possa ser tocado pelo Senhor, e tudo aquilo que não provém do Senhor venha cair por terra em nome de Jesus. Continua no meio de nós, continua trabalhando, Pai, fazendo as suas maravilhas, meu Deus. Porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, Pai, também visita, Senhor. Aleluia, o teu irmão Evandro, o seu José, Pai. Aleluia, que o Senhor possa tocar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que toda enfermidade, Pai,
Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês aí, né, que estiveram acompanhando na presença de Deus. Pai do Senhor Jesus a todos vocês que estão em casa também, na presença do Senhor. Vamos continuar orando para Deus abençoar poderosamente, cortar essa pandemia aí pela raiz, né? Ter aí uma vacina eficaz ou um remédio eficaz aí, para que nós possamos voltar a ver novamente. Mas sempre falo, repito, que a Bíblia diz, né? Haverá pestes, terremotos, haverá também, né, muitas situações aí que nós vemos dentro da palavra. Glória a Deus. Ainda não é o fim, mas muitas coisas ainda vão acontecer, às vezes até pior do que essa pandemia que nós estamos tendo agora também, né? Mas cada um de nós temos que estar firmes na presença de Deus. Nunca esqueça disso. Sem Jesus nada possamos fazer. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Palavras de Vida, situada à Avenida das Ameixeiras, número 195, Jardim Santa Rita, Diadema, São Paulo. Os cultos, terças e quintas, às 19h30. Vai voltar o sábado, né? Vai voltar sexta-feira, melhor dizendo. Vai voltar sexta-feira, tarde da bênção, no dia 7 de agosto, né, às 15 horas. Então, dia 7 de agosto, você marca aí, posso estar na tarde da bênção, aqui na igreja, adorando a Deus em espírito e verdade. Domingo, agora, 8 horas da manhã, ciclo de oração, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, quem vai estar aprendendo a palavra. Às 18 horas temos, né, o culto da família na presença de Deus. Os cultos já estão aí abertos, né? Você pode estar vindo para a igreja também, adorando a Deus, Espírito e Verdade. Você que está no grupo de risco, você que tem doenças aí, né, crônicas, permaneça em casa, né? Porque ainda não tem uma vacina eficaz. Então você fique realmente em casa, vai adorando a Deus em Espírito e em verdade. Filial Jardim Caema, a rua 12 de outubro, 434, Jardim Caema, Diadema, São Paulo, quartas e sextas, 19h30, domingo, às 18h30. Filial também da Vila Liviero, rua José Antônio Valadares, 1032, Vila Liviero, São Paulo. Quartas e sextas, 19h30, domingo às 18h15, na presença do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Senhor, graças por esse momento maravilhoso que tivemos na tua presença. Abençoa todo o teu povo que aqui estão, Senhor, na tua casa, aqueles que estão também nos lares. Visita, Senhor, a cada lar, abençoando poderosamente em tudo, nos levando em paz para os nossos lares, Senhor. Abençoa toda a parentela, abençoa as famílias, cobrindo com teu sangue, pelo teu poder, que nos próximos dias de culto possamos estar na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome. Dai uma sexta-feira de paz, Senhor, assim também um final de semana de paz, de bênção, tudo corra bem conforme a tua vontade. É o que nós pedimos, te agradecemos em teu nome, Jesus, para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo repose em cada coração presente, toda igreja. Deus abençoe a todos, né, no nome do Senhor Jesus.